A tradição pitagórica, cuja fundação remonta a Pitágoras de Seimas, no século VI a. Código consolidou-se no sul da Itália, especialmente em Crotona, como uma comunidade filosófico-religiosa que articulava conhecimento matemático, prática ética e disciplina espiritual. Longe de ser apenas um capítulo da história da aritmética, a escola pitagórica conformou um modo de vida, integrando regras de conduta, ritos de purificação e uma pedagogia voltada à transformação interior do discípulo. O núcleo dessa visão residia na convicção de que o número constitui o princípio inteligível do cosmos. A realidade, em sua diversidade e mudança, poderia ser apreendida por proporções, medidas e relações harmônicas que tornavam a ordem do mundo acessível à mente humana. Essa concepção metafísica, em que tudo é número, não expressa somente um reducionismo quantitativo, mas um horizonte ontológico, no qual as formas numéricas dão a cada coisa seu limite, sua estrutura e seu ritmo. A famosa distinção entre impar e par, figurado e não figurado, ou a importância da tetractis enquanto síntese totalizante das relações fundamentais. Atuava como linguagem de primeira ordem para pensar a pH, cis. Se a geometria permitia medir a Terra e a aritmética organizava as proporções, a música, por sua vez, demonstrava sensivelmente a lei das relações numéricas, pois alturas, consonâncias e intervalos podiam ser expressos por razões simples. Desse modo, o ouvido disciplinado intuía no som a inteligibilidade que a razão ordenava. A escola dividia seus membros entre akosmatikoi e matematikoi, distinção que reflete graus de iniciação e ênfases metodológicas, enquanto os primeiros privilegiam a escuta de preceitos, máximas e silêncios pedagógicos que visavam a conformação ética. Os segundos aprofundavam o estudo sistemático das demonstrações e a elaboração de teoremas. A disciplina do silêncio, frequentemente citada, não era mero ritual de submissão, mas exercício de atenção, condição para que o logos matemático se tornasse critério de verdade, e não simples cálculo instrumental. Ao lado desse método, a metempsicose, entendida como transmigração das almas, conferia densidade soteriológica à prática diária, pois o cuidado de si, a dieta moderada e a justa medida entre paixões e razão eram vistos como purificação necessária para ascender a graus superiores de harmonia. Os pitagóricos tentaram instaurar em Crotona e em outras polis um ideal de ordem que imitava a proporção matemática. Seu projeto, contudo, enfrentou resistências, dissolvendo-se em conflitos que revelaram o quanto a harmonia social é mais frágil do que uma consonância perfeita entre notas musicais, a despeito das crises. A herança pitagórica atravessou séculos e influenciou decisivamente a filosofia platônica, a matemática euclidiana e a cosmologia, que mais tarde inspiraria concepções como a harmonia das esferas. A visão de que o cosmos é racionalmente legível por estruturas simples operou como verdadeiro programa de pesquisa, procurar regularidades, Eisler invariantes, demonstrar proposições e submeter o pensamento ao rigor da prova. No plano estritamente matemático, o teorema atribuído a Pitágoras, embora de provável origem multicêntrica, tornou-se símbolo de um modo de argumentar que legitima relações espaciais por meio de deduções necessárias. A prova substitui a mera constatação empírica, e a universalidade do enunciado independe de particularidades sensíveis. Em música, a descoberta das relações entre comprimento da corda e intervalo sonoro instituiu o paradigma experimental, em que o controle das variáveis e a mensuração exata preparavam o terreno para uma epistemologia quantitativa. Ao integrar teoria e prática, os pitagóricos anteciparam um ideal científico, que não despreza a experiência, mas a submete a princípios racionais. Tal síntese, entretanto, conviveu com elementos místicos, interditos e preceitos rituais que, à primeira vista, contrastam com o racionalismo das demonstrações. A tensão entre ciência nascente e espiritualidade não é um defeito do pitagorismo, mas sua marca formativa. É precisamente desse atrito que emerge a consciência de que o saber requer disciplina, método e postura ética.
o estudante não busca apenas saber o que são triângulos ou proporções, mas tornar-se capaz de ordenar a própria vida, segundo a medida justa. Diante disso, a escola pitagórica legou à tradição ocidental mais que teoremas. Ofereceu uma pedagogia da mente e do caráter, para a qual verdade e virtude se implicam. O impacto de tal herança verifica-se no modo como a filosofia posterior concebeu a relação entre forma e matéria, essência e aparato formal. Se o número estabelece limites, a forma assegura a inteligibilidade. Se a proporção compõe a harmonia, a justiça, em analogia, organiza a polis. Não por acaso, o vocabulário da música harmoniza-se com o da ética e da política, revelando que ordenar é tanto regular sons quanto moderar impulsos. O pitagorismo é, pois, o gesto inaugural de um racionalismo simbiótico, no qual a matemática não se divorcia da vida, e a busca do verdadeiro inclui o cultivo de si. Na intersecção entre prova e purificação, os pitagóricos ensinaram que compreender o mundo é, em alguma medida, aprender a afiná-lo, e que afinar o mundo exige, antes, afinar a própria alma. Ao fim, a escola pitagórica não se reduz ao enunciado de um teorema conhecido em manuais escolares. Ela se apresenta como horizonte de sentido, que, ao vincular a ordem do cosmos, a ordem do espírito, inaugurou uma gramática do conhecimento duradoura. A atualidade dessa gramática, perceptível em cada esforço de traduzir fenômenos em modelos e medidas, atesta que o legado pitagórico continua a pulsar onde quer que a razão procure reconhecer, em meio ao ruído, as proporções que permitem dizer que há de fato um mundo e que ele é compreensível.